Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tiago, capítulo 5, verso 16. Quero aqui ser grato a Deus por esta oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pastor Rogério de Oliveira, pastor Daniel, presbítero evangelista João Carlos, toda a diretoria do campo, os irmãos, Deus abençoe. Tiago, capítulo 5, verso 16. Que nos diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Podeis assentar. Eu estava buscando em Deus, no Espírito Santo, sobre o que compartilhar aqui hoje, sobre o que ministrar. E confesso para os irmãos que foi um pouco difícil. Parece que eu buscava as palavras e as palavras fugiam da minha mente. Parece que eu li a palavra e não encontrava nada. E eu me perguntava, mas Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale lá? E hoje pela manhã eu sentei e falei, Senhor, eu preciso dessa palavra. Eu sentei para meditar e o Senhor começou a falar comigo acerca da oração. E o Senhor me levou lá para Tiago, capítulo 5, verso 16. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. É sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos, a oração de um justo, a oração de Jesus. Jesus, ele fez uma oração e é sobre essa oração que eu quero compartilhar com os irmãos. Oração é o diálogo entre o crente para com Deus. Isso significa que, basicamente, orar é falar com Deus. Orar é ter essa comunhão, esse contato, esse diálogo com Deus. E se Deus fala conosco através das escrituras dele, a oração é uma forma de nós falarmos com ele através desse diálogo, através dessa oração, através dessa comunicação. Então a oração, ela é a parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. A oração é a parte principal do nosso relacionamento com o Senhor. E através da oração, sobre a base dos méritos de Cristo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Através da oração, mas com base nos méritos que Cristo conquistou. Nós podemos ter essa comunhão com Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele entende que a oração, ela deve ser uma prática constante em toda a sua vida. Como nosso pastor diz, orar sem cessar. Orar sem cessar não é eu estar de joelho o dia todo ali na cadeira. Orar é sem cessar eu estar o dia todo com os meus pensamentos ligados no Senhor. Orar sem cessar é eu estar o dia todo nesse diálogo com Deus. Orar sem cessar é eu estar o dia todo em comunhão com Deus. Portanto, a oração é uma prática constante durante toda a nossa vida. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, o verso 20. Livro de João, capítulo 17, o verso 20. Nós vamos falar um pouco acerca da oração que Jesus fez. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. João, capítulo 17, o verso 20, diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui, Jesus, ele estava orando por mim e por você. Quantos aqui são os discípulos de Jesus? Levante a sua mão aí. Você é discípulo de Cristo? Então, vim aqui para te dizer que essa oração, é um diálogo na qual Cristo, Jesus, ele estava tendo com Deus sobre o meu e o seu respeito. O Senhor estava comunicando com Deus, expressando algumas palavras a Deus acerca dos seus discípulos. Não só dos discípulos que estavam lá naquele momento com ele, mas acerca de todo aquele que pela palavra dele hão de crer nele. Portanto, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu quero compartilhar, meditar um pouco acerca dessa oração. Jesus aqui
O tema, aqui o título, capítulo 17, a partir do verso 6, fala: Jesus ora pelos discípulos. E eu quero ir com os irmãos lá a partir do verso 14. O verso 14 diz: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Na oração, na comunicação que Jesus está fazendo com Deus, que Jesus está fazendo com o Pai, na oração que Ele está falando acerca de mim, de você, olha as palavras que Jesus está falando. Jesus está falando: ei Pai, olha, eu dei a tua palavra para eles, e assim como foi comigo, o mundo também odiou eles. Só que o que Jesus quer dizer, Jesus não está falando para ele: então Pai, tira eles desse mundo, então Pai, tira eles dessa vida. Não, o que Jesus está falando com o Pai é: Pai, não tira eles desse mundo, mas guarde eles do mal, porque o mundo só odiou eles, porque assim como eu, eles são estrangeiros aqui, eles não são daqui, a morada deles não é neste lugar. Deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes, eu e você, parece que nós chegamos em alguns ambientes, nós chegamos em alguns lugares, e nós falamos: mas Deus, parece que esse ambiente está tão estranho, parece que esse lugar está tão estranho, parece que ninguém aqui vai com a minha cara neste lugar. Sabe por quê? É porque eu e você, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui, nós carregamos algo dentro de nós, que muitas das vezes o mundo, as pessoas, elas não compreendem, que é a palavra de Deus, na qual Jesus nos entregou, e por conta disso ele mesmo já estava falando: ei, vocês serão odiados, mas assim como eu, lembre-se que vocês são estrangeiros nesse mundo, assim como eu, vocês não pertencem a este mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa: ei, eu e você podemos ser odiados sim, mas é melhor ser odiado aqui e ser reconhecido na eternidade. É melhor ser odiado aqui, mas saber que nós temos uma moradia com Cristo na eternidade. Ei, não se apegue ao que esse mundo acha ou não de você, se apegue ao que Cristo fala ao seu respeito. Mesmo sabendo que nós iríamos passar tal coisa, ele já estava falando: ei Pai, livra eles do mal. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E Jesus, ele está orando acerca de mim e de você, já sabendo que eu e você iríamos de enfrentar neste mundo. E aqui continua, a partir do verso 17 fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Para que eles também sejam santificados na verdade. Ei, o único homem, que pode santificar-se a si mesmo foi Cristo. Ele é o único. O santificar a mim mesmo de Cristo está vinculado em ele cumprir totalmente a vontade de Deus. Só Jesus, só Ele pode cumprir a vontade do Pai. Ou seja, santificar-se a si mesmo, pois ele é nascido de Deus. Ele é o verdadeiro homem espiritual. Jesus, como servo, ele procurou cumprir a vontade de Deus com um único objetivo. O objetivo dele em cumprir a vontade de Deus era para que todos os cristãos fossem santificados na verdade, ou santificados na palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, e por ela o homem é santificado, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e é por meio da palavra, é por meio da verdade que eu e você somos santificados. Pela fé em Cristo, que é o verbo encarnado, pois a sua palavra é a semente incorruptível. Portanto, o que o Senhor está falando na oração dele é: ó Pai, eu sei que nesse mundo eles vão ser odiados, eu sei que nesse mundo ninguém vai ligar para eles, sabe por quê? Porque eu já entreguei para eles a tua palavra.
Mas, Pai, livra eles do mal. E, Pai, santifica-os na verdade. Santifica eles na Tua palavra. Porque só a Tua palavra é a verdade. Porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Porque a Tua palavra é renovo para a minha vida. Porque a Tua palavra é poder dos céus que desce e reveste a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Eu estava compartilhando sábado aqui com os jovens, que eu me casei e chegou alguns móveis para montar lá em casa. E a gente retornou de viagem, eu falei, abri as caixas, abri o manual, olhei e falei, isso daqui não é comigo não. Falei, eu vou ligar para um profissional. Liguei para um irmão, ele foi lá, montou, e parecia que foi em meia hora ele montou todos os móveis. Falei, uau, é isso aí. Só que passando algumas semanas, chegou um outro móvel. E eu fiz a mesma coisa, abri, peguei o manual, olhei e falei, isso daqui não é comigo, eu vou ligar pro irmão. Só que eu falei, eu vou ligar amanhã. E nessa que eu fui dormir, eu fui abrir a minha conta bancária. E quando eu abri, eu falei, ixi, eu não tenho dinheiro para contratar o irmão dessa vez. Agora a fonte secou. E o que eu faço? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, vamos ver. E no outro dia eu chamei um amigo, ele foi lá em casa. Estávamos em casa, eu falei, a gente precisa montar esse móvel, você me ajuda? Pegamos o manual, começamos a olhar, separamos os parafusos, olhamos cada um, eu acho que esse daqui, começamos a montar. Montamos uma estrutura, falamos, aí, conseguimos. Quando fomos para outra parte, vimos que estava tudo errado, tivemos que refazer tudo de novo, e depois de 3 horas conseguimos montar o móvel, e ele está lá até hoje. Mas sabe qual é a grande questão? A grande questão é que se eu tivesse sozinho eu não teria conseguido, mas porque eu estava com o manual, eu consegui. Eu posso até ter montado errado, mas quando eu olho o manual eu vejo que está errado, eu vou e corrijo. Quando eu olho o manual, eu vejo que se eu tenho medo, ele é o amor que lança fora todo medo. Quando eu olho o manual, eu vejo que sem ele eu não consigo, mas é ele que me dá força. É através do manual que nós seguimos, é através do nosso manual de conduta de vida que nós prosseguimos. Nós precisamos ter um manual, nós precisamos ter a palavra como verdade para nos santificar, para nos purificar, para nos conduzir, porque aqui ele está falando, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei. Nós estamos no culto de missões, e deixa eu te falar uma coisa, tem muita pessoa que fica perguntando, pastor, qual que é o meu chamado? Chega no líder e fala, qual que é o meu chamado? Meu irmão, você foi chamado para ser enviado, mas para que isso aconteça, você precisa estar santificado na verdade, e a verdade é a palavra, e a palavra é a verdade, porque a verdade é aquela que liberta, a verdade ela traz luz, a verdade tira as escamas dos olhos, a verdade traz restauração, a verdade traz purificação, aleluia! A verdade ela é aquela que preenche os nossos corações, que preenche todas as lacunas possíveis e nos enche de autoridade, de graça, de ousadia. E essa é a oração que o Senhor está fazendo acerca da minha e da sua vida. Ele está orando, dizendo para o Pai que nós não somos desse mundo, dizendo para Ele nos santificar na palavra, dizendo para Ele nos santificar na verdade. E Ele continua no verso de número 20, no qual nós já lemos. No verso de número 20, o Senhor está orando por mim e por você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E no verso 21 até o 23 diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que o amastes como também amastes a mim. Ei, o nosso desafio é que o mundo conheça Jesus através de nós. Esse é o nosso desafio. É fazer Jesus conhecido através da nossa vida. E para isso é necessário ser um com o Senhor.
Para isso é necessário estarmos unidos com Ele, porque o diabo, ele quer de qualquer forma quebrar esta unidade, para que o mundo não conheça Deus e os seus propósitos. Essa é a artimanha de Satanás, é quebrar a unidade que nós temos com Cristo e temos entre um com os outros. E o motivo básico da oração de Jesus por unidade está expresso na frase, porque o mundo creia. Ou melhor, para que o mundo creia. O ponto central aqui é o testemunho cristão. O mundo, ele precisa enxergar Jesus através da unidade. O mundo precisa enxergar Jesus através da nossa unidade. Nós podemos pregar sobre o amor de Deus várias vezes aqui no altar. Mas se o mundo não vê nós praticando esse amor, de nada adianta. De nada adianta. Quando Jesus ele declara aqui onde nós acabamos de ler, dei-lhes a glória que me deste, ele está falando do caráter de Deus. Portanto, o ponto crucial aqui é entender a unidade como uma realidade essencialmente espiritual. A unidade ela é uma realidade essencial na nossa vida espiritual, relacionado ao caráter de Deus, que deve ser vivido em torno da verdade de Deus, em torno da palavra de Deus. E nada é mais relevante no processo de evangelizador do mundo do que o testemunho da unidade do povo de Deus. Portanto, lá atrás, Jesus estava orando acerca da unidade. Senhor, eu oro, eu rogo por eles, para que eles estejam unidos, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor, porque assim eu habito neles e o Senhor em mim, nós somos um. Só que daí hoje, pastor Daniel, nós nos deparamos com várias pessoas que abrem lá o seu Facebook e começam a degladiar o irmão, que abre lá as suas redes sociais e começa a degladiar o irmão. Daí chega aqui no culto, tá um de cara emburrada pra cá, outro de cara emburrada pra lá, mas eu sei de uma coisa, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E Jesus orou falando, eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles estejam unidos. Portanto eu creio que essa oração tem poder de quebrar toda a cara emburrada, de quebrar toda a seta maligna de Satanás sobre a vida de pessoas que querem fazer contrito um com os outros, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estarmos em Cristo, Ele em nós, assim como Ele está em Deus e Deus nele. Nós fomos chamados para estarmos unidos, porque é através da unidade em Cristo em nós, que o mundo vai ver, a verdadeira presença do Senhor, que o mundo vai ver os propósitos de Deus, que o mundo vai ver a essência da adoração. É quando nós estamos em união. Essa era a oração de Jesus. Jesus está orando, falando que nós não somos desse mundo. Jesus está orando, falando que eu e você, nós precisamos nos santificar na verdade. E Jesus está orando, falando que nós precisamos estar unidos. E ele continua, o verso de número 24 diz: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que tem muitas pessoas que parece que fazem algumas coisas e falam, eu não estou vendo a glória de Deus. Fazem alguma coisa e falam, mas não está acontecendo, não está fluindo. E aqui eu começo a entender, pastor. Não está acontecendo, você não está vendo a glória de Deus, é porque muitas pessoas estão fora de onde Deus está. Deus aqui, Jesus está falando, ei, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam, para que eles vejam a glória que tu me destes. Portanto, aonde Jesus está, lá está a glória. Aonde Jesus está, lá está a glória. Mas tem muitas pessoas que vêm à igreja e acontece, pastor, um culto como
como aconteceu domingo aqui, um avivamento cai sobre a igreja, e tem pessoas que estão olhando para o teto, porque elas não entenderam que elas precisam estar aonde Jesus está. Ei, eu não sei aonde que a sua vida está precisando encontrar Jesus, eu não sei qual é a área da sua vida que precisa encontrar Jesus, mas eu quero te dizer, se apresse, porque é onde Jesus está que a glória dele está, é onde ele está que a glória dele está. Existe uma canção que diz: muitos querem as suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem as bênçãos que as mãos de Jesus podem lhe dar. Muitas pessoas querem as bênçãos que saem ao estender da mão de Cristo, mas poucas pessoas querem os pés dele, que é por onde ele esteve, que é por onde ele passou, que é por onde ele está, que é por onde ele vai. Mas hoje nós estamos aqui para declarar que nós queremos estar aonde Cristo está, porque nós queremos a glória dele. Não importa se eu vou ser odiado por este mundo, eu quero estar com Cristo, eu quero estar onde ele está, porque a glória dele é o mais precioso em minha vida. A oração de Jesus é: Pai, que eles estejam aonde eu estou, porque lá é onde está a minha glória. Só que muitas das vezes eu e você pensamos que sabemos onde é melhor estarmos. Nós pensamos que sabemos o que é melhor, qual é o melhor caminho para nós. Mas Jesus está falando: o melhor lugar para você é onde eu estou. Seja lá na casa de Potifar, sendo humilhado, seja na cadeia, seja sendo vendido como escravo. Se eu estou com você, a minha glória está lá. E não tem nada que compre esta alegria, não tem nada que compre a paz, não tem nada que compre a calmaria de estar com Cristo. Quando estamos com Cristo, estamos com a glória. E não tem nada melhor do que viver com a glória, com a presença de Jesus. Muitos querem as mãos dele, mas eu e você, nós queremos os pés. Nós queremos estar aonde Cristo está. Independente de bens materiais, nós queremos a presença de Deus. E essa foi a oração de Jesus. Isso tem que nos confrontar, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e nós estamos falando da oração do mais justo que esteve entre nós. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E essa oração desse justo, ela não consistia em nos abençoar com carro. Aqui, Jesus não está falando: ei, Pai, abençoa eles lá com carro, abençoa eles lá com uma casa, Pai, tira eles deste mundo. Não, a oração de Jesus consistia em: não são desse mundo, santifica-os na verdade, santifica eles na tua palavra. A oração de Jesus consistia em que eles sejam um, como nós somos um. A oração de Jesus consistia em estar onde a glória dele está. E a minha pergunta para os irmãos, mas primeiramente para mim, é: qual tem sido a nossa oração? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Sabendo disso, qual tem sido a nossa oração? Sabendo que eu e você cremos em Cristo, e porque cremos, nós estamos inseridos na palavra, nós estamos santificados na verdade. Qual tem sido a nossa oração? Sabendo que ela pode muitos efeitos, sabendo que ela é poderosa e eficaz, qual tem sido a nossa oração? A oração de Estevão antes da morte: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pela oração de Josué, o sol e a lua são detidos. A oração de Davi, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A oração de Moisés para ver a terra prometida. A oração de Elias, triunfo de Deus sobre Baal. Qual tem sido a nossa oração? A grande questão é que nós estamos sendo apenas pessoas comuns fazendo orações comuns. Nós somos pessoas comuns fazendo orações comuns. Mas lá atrás existiam pessoas comuns fazendo orações que não eram comuns. Orações que era: Senhor,
Se for preciso, manda fogo do céu. Se for preciso, para o sol, para a lua. Orações que quando entrava na cova dos leões, o leão não fazia nada. Oração que quando estava na fornalha, o quarto homem aparecia. Ei! A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E qual tem sido a nossa oração? O Senhor está nos convidando. Ei! O Senhor já falou aqui que é tempo de avivamento. O pastor Daniel vem falando isso, que o avivamento está chegando. E domingo foi confirmado isso aqui. Mas em tempos de avivamento não é momento de perder bens materiais. Em tempo de avivamento não é momento de fazer orações comuns. Em tempo de avivamento é momento de fazer orações incomuns. É momento de fazer orações fora da caixinha. É momento de falar, Senhor, se for preciso, para o sol. Se for preciso, desça fogo do céu aqui. Se for preciso, entra na fornalha comigo. É tempo de fazermos orações extraordinárias. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Nós lemos no começo, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes curados. Esse é o momento de nós pararmos de fazer oração comum, mas começarmos a fazer orações incomuns. Esse é o momento de nós aproveitarmos o que a palavra está falando, que a oração ela pode muito em seus efeitos, e nós começarmos a estender as nossas mãos para que a cura venha na vida do nosso próximo, para que o milagre aconteça, para que o tempo de bonança ele possa vir, para que as situações difíceis possam se retirar e as escamas dos olhos das pessoas que estão lá fora possam cair e elas se rendam em adoração ao Senhor. Esse é o momento de nós entrarmos dentro da nossa casa, lá onde a nossa família muitas vezes não é evangélica, e nós começarmos a fazer orações extraordinárias e falar, Senhor, é aqui que eu creio que o teu poder vai ser manifestado. Não é mais uma oração, Pai, se o Senhor quiser salvar, amém. Se o Senhor não quiser, amém. Não, é uma oração, Pai, eu sei que o Senhor vai salvar, e eu creio que esse dia é hoje. Chegou o momento, irmãos, de nós nos despertarmos nesse poder sobrenatural que é a oração, nessa comunhão, nessa comunicação com Deus, porque a oração ela pode muito em seus efeitos. Eu peço a permissão do pastor Daniel, eu quero convidar os irmãos para ficar em pé. Enquanto a Bianca vai estar louvando, eu quero te pedir, com todo respeito, para que você procure alguém aí do seu lado e nós vamos orar um pelos outros agora. Nós acabamos de falar aqui, orais uns pelos outros para serdes curados. Sabendo que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, sabendo que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Portanto, procure alguém aí, vamos orar um pelos outros. Mas nesse momento, vamos fazer uma oração fora do comum. Vamos fazer uma oração extraordinária. Faça uma oração fora do padrão, como você nunca fez antes. Faça uma oração convicto de que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Faça uma oração convicto de que a oração, ela é poderosa e eficaz. Amém? Vamos orar, pode começar a orar, deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te guiar para orar um pelos outros. Aleluia. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais
que 1000, vale mais que 1000, Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Vale muito mais, Senhor. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Vale muito mais, Senhor. Aleluia! A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Eu não sei como que você adentrou aqui, eu não sei qual que é a sua necessidade, mas eu sei que nós nos unimos, nós estamos aqui em unidade, nós estamos aqui sendo um só corpo, assim como Cristo habita em nós e Deus habita nele. Nós estamos unidos para orarmos um pelos outros, para orarmos por cura, para orarmos por intervenção, para orarmos por batismo com o Espírito Santo, para fazermos orações que podem muito em seus efeitos. Portanto, saia daqui carregando os efeitos desta oração. Saia daqui carregando os efeitos dessa oração. Saia daqui sabendo que aonde você estiver, lá é o lugar, lá é o momento para fazer uma oração que é poderosa